No dia 26 de outubro do ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro participou de um evento da campanha à presidência na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. No dia seguinte, 27 de outubro, o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Cleiton Henrique Rouschuk, enviou um e-mail para outros 2 ajudantes de ordem informando sobre um envelope contendo pedras preciosas e uma caixa de pedras preciosas enviados para o presidente e a primeira-dama, Michele Bolsonaro. De acordo com a mensagem de Rouschuk, o tenente-coronel Mauro Cid, chefe dele na ajudância de ordens da Presidência da República, deu ordem para que as pedras preciosas não fossem cadastradas na lista de presentes recebidos pelo presidente e entregue em suas mãos. Diz o e-mail, que foi remetido em cópia para outros 2 ajudantes de ordem, Adriano Alves Teperino e Osmar Crivellati. Em 27 de outubro foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente da República e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidas em Teófilo Otoni em 26 de outubro. A pedido do tenente-coronel Cid, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele. Demais dúvidas, Sargento Marcos Vinícius Pereira Furriel. Essas pedras preciosas não são aquelas ligadas à Arábia Saudita. Essas são outras pedras preciosas, presenteadas ao Bolsonaro durante comício de campanha, pela reeleição, em Teófilo Otoni, em 2022. O Mauro Cid já tinha envolvimento com as joias da Arábia. Agora, com esse novo caso envolvendo joias, onde ele teria pedido para não serem registradas, pode piorar ainda mais a sua situação. Não somente a dele, mas também a do Bolsonaro, e da Michele Bolsonaro. A deputada Jandira Fegali falou em dinheiro vindo do garimpo, e convocação da Michele Bolsonaro na CPMI do 8 de janeiro. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presente ao presidente da República e à primeira-dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as 46 páginas dos 1.055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira-dama e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. Isto aqui faz parte da nossa investigação sobre o financiamento do golpe. Porque isso aqui vem de onde? De onde vêm essas pedras preciosas, se não do garimpo ilegal? De onde vêm as pedras preciosas que não são cadastradas pelo presidente da República? Isso faz parte da investigação. Por isso eu requeri aqui a quebra de sigilo da senhora Michele, o senhor Bolsonaro já tem requerimento, e também estou falando da CPMI, e da convocação da senhora Michele, do senhor Bolsonaro e de alguns ajudantes de ordem que não sejam apenas o Mauro Cid, que aliás já requeriu retorno, porque depois do relatório do COAF ficou muito grave a situação dele, pelo tanto de movimentação financeira que ele faz, ganhando o salário que ganha. Agora, vou entrar em um assunto polêmico, que é a multa de R$300 mil e o bloqueio das redes sociais do monarca, pelo Alexandre de Moraes. Ciro Gomes já se colocou contra essas decisões do Alexandre de Moraes. Vejamos. Está pedindo. Aquela prisão se revestiu do protocolo legal, o elemento material, formal, etc. Ele não vai julgar se o menino é condenado ou já condenado ou não. Só quem faz isso é o Alexandre de Moraes. Já condenou o monarca a não ter mais profissão. Isso não pode. O monarca diz besteira de manhã, de tarde e de noite. Eu não concordo com nenhuma bobagem dele. Mas, porra, deixa a democracia resolver isso. Desliga o monarca. Não acessa o canal do monarca. Agora, proíbe, antes de julgamento, sem defesa, proíbe o menino de dizer a merda dele na internet. Não pode. Não pode. Como todos sabem, eu fui militante do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que o Ciro Gomes propôs, por mais de 6 anos, mas infelizmente o povo não quis esse projeto. Porém, ao contrário de outros canais, eu não estou aqui para passar pano para nenhum mito. Nessa fala, Ciro Gomes está errado. Existem todos os elementos para a justiça ter condenado o monarca. Além disso, o monarca errou, e não aprendeu nada, continuou atacando o STF, após a decisão, defendendo os golpistas, por achar que isso é liberdade de expressão, mas não é. Enquanto isso, o hacker Delgatti, que foi preso ontem, e que prometeu delação pesada contra políticos bolsonaristas, foi convocado hoje, também, para a CPMI do 8 de janeiro.
A gente volta com informação urgente, mais um revés para a deputada Carla Zambelli, talvez para o bolsonarismo. A CPMI dos atos golpistas, você está vendo agora Sérgio Moro, que está falando lá, está reunido e acabou de aprovar a convocação do hacker Walter Delgatti Neto. A gente tinha informação de que não tinha sido votada nada, acabou de ser aprovado. Terminou a posse do Celso Sabino, a comissão começou a tocar os trabalhos. E não vai ser só ele, hein? Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército e ex-integrante da equipe do Mauro Cid, também vai estar lá para falar. Agora, há outros elementos que precisam ser investigados, principalmente com base no que o Ariovaldo Moreira, que é o advogado do Walter Delgatti, disse ontem em entrevista aqui no Estúdio I. Ele falou, por exemplo, isso tem toda a relação com a CPI dos atos golpistas, sobre um encontro que teria ocorrido no Ministério da Defesa. Isso justamente no período eleitoral para falar de urnas eletrônicas. Então, são informações que precisam ser prestadas. Walter Delgatti não costuma ficar em silêncio. Desde que eu o acompanho, quando ele foi preso pela primeira vez, ainda em 2019, aí sim, lá naquele caso da Operação Spoofing, por ter invadido os aparelhos dos celulares das autoridades envolvidas na Operação Lava Jato, ele costuma falar, dar sua versão dos fatos e admite os crimes que ocorreu. O dia não deve estar sendo bom para os bolsonaristas, e nem para a Lava Jato, uma vez que hoje toma posse o Cristiano Zanin, no STF. Então ele é escolhido, não é escolha pessoal do Lula, é escolha personalíssima, inclusive muito controversa. Essa controvérsia supera porque agora já é fato consumado. E é fato consumado de longa duração. Ele vai ficar até 2051. Porque tem 47 anos, faz 48 em outubro agora, é o aniversário dele. Ele nasceu em 1975. Então ele vai completar 75 anos, no meados do século. Então, agora ele vai construir sua história jurídica. Ele não tem uma história antes. Muita gente chegou lá já com uma história, chegou por causa disso, né? Então, ele vai ter decisões na área de costumes, é uma dúvida, como disse a Leila, como disse a Daniela. É uma dúvida, como é que ele vai fazer? Porque ele se colocou, ao se defender, ele falou, gente, eu sou conservador também. Então, vamos ver o que significa isso, né? É isso que a Daniela estava apontando. Mas ele, um dos assuntos que está afeto a ele agora é decidir sobre a lei das estatais, um assunto de interesse do governo Lula. Como é que ele vai atuar? Ele vai seguir exatamente o que o governo do PT quer por um tempo, ou depois ele vai construir sua própria história? É uma dúvida, né? Ele chega com grandes dúvidas. Realmente, ninguém sabe como ele pensa, nas questões de costumes, mas, no caso da lei das estatais, eu acho que ele já falou que está mais ligado ao que o Lula pensa. De qualquer forma, deixe nos comentários o que vocês acham como ele será no STF.